No dia 19 de março, a igreja celebra a solenidade de São José, esposo da Santíssima Virgem Maria. Essa solenidade iniciou-se no século XV, em 1479, com o Papa Sisto IV, e se tornou obrigatória para toda a igreja em 1621, com o Papa Gregório XV. Pouco se sabe de São José quando as fontes são os evangelhos canônicos. Sabemos que ele era artesão, conforme o evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 3, e sabemos que ele era o pai adotivo de Jesus, conforme o evangelho de João, mas principalmente o evangelho de Lucas. Se os evangelhos canônicos nos dão poucas informações, os evangelhos apócrifos, escritos posteriormente, nos dão outras informações. Por exemplo, o proto-evangelho de Tiago, escrito no meados do século II, nos informa que ele era idoso. O evangelho apócrifo de José o Carpinteiro, do século IV ao século VII, escrito nesse período, nos informa que ele era viúvo e que tinha 6 filhos, 4 meninos e 2 meninas. Portanto, a imagem de um José idoso vem dos evangelhos apócrifos. Mas se nós seguimos a tradição judaica para o matrimônio, nós vamos perceber que o menino casava por volta de 18 anos e a moça por volta de 12 anos. Portanto, se nós seguirmos a tradição judaica do matrimônio, José e Maria devem ter casado por essas idades. Mas é importante observar aqui um fato que aconteceu envolvendo São José e Maria. O casamento no judaísmo, segundo a tradição judaica, ele acontecia em 2 etapas. A primeira etapa era chamada de esponsais, quando os noivos se conheciam. Ali eles realizavam a primeira etapa do matrimônio e retornavam para sua casa, onde permaneciam 1 ano com esse compromisso. Aí vinha a segunda etapa do matrimônio, que era o próprio matrimônio, que os noivos então se uniam e voltavam juntos para o mesmo lar. Aí acontece um fato interessante, que Maria se torna grávida, fica grávida no período das esponsais, que é esse primeiro momento, a primeira etapa do matrimônio. Segundo Deuteronômio, capítulo 22, quando acontecia a infidelidade da mulher, ela deveria ser apresentada às autoridades religiosas e ser apedrejada. José aparece no Evangelho de Mateus como um homem justo, portanto, o homem que segue a lei de Moisés. E como seguidor da lei de Moisés, ele deveria, por obrigação, apresentar Maria às autoridades religiosas. Mas entre a lei e o amor que ele tinha por Maria, entre a lei e a justiça ou a misericórdia, ele prefere a misericórdia e prefere então sair dessa relação às escondidas. E então um anjo aparece para ele, dizendo para ele tomar Maria como esposa, porque aquele filho era obra do Espírito Santo. Então, nessa solenidade, esse episódio nos ajuda a entender um José que era justo, que seguia a lei, mas também que era misericordioso, que tinha dentro de si o amor de Deus. Foi com esse José, que traz a misericórdia e o amor como grande marca, que Jesus deve ter aprendido a ser misericordioso e amoroso diante daqueles que sofriam. Entre a lei e o amor, Jesus sempre optava pelo amor. Entre a lei e a misericórdia, Jesus sempre optava pela misericórdia. Seu exemplo, José, o seu pai adotivo.